com a inovação. Rádio Casanguelu Angola, comprometida com a inovação. Divulgue aqui o seu trabalho. 946 42 96 59 939 67 94 25 945 98 62 95. Caro ouvinte da Rádio Casanguelu Angola, boa tarde. No ar consigo uma vez mais um momento especial aqui na sua rádio, comprometida com a inovação. Hoje é quinta-feira, 20 de março, e no dia de hoje faz-me companhia nossa querida Isabel Soares, ela que é psicóloga clínica, e no dia de hoje então estará conosco ajudando-nos a perceber em torno da infertilidade no campo da psicologia. Isabel, muito boa tarde, seja bem-vinda à Rádio Casanguelu Angola. Muito boa tarde, Jeremias. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite fornecido. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso poder contar aqui com a presença da Isabel nas nossas instalações. De facto é um marco para nós. Já agora, Isabel, como é que está? Graças a Deus estou bem. Muito alegre por estar a falar desta temática, e é muito mais importante. Muito bem. A Isabel é na verdade técnica superior de psicologia clínica, certo? Quanto mais ou menos? Seis meses já. Ok. Foi formada, poderia aqui nos dizer em qual formação, ou seja, em qual instituição? Isabel estudou no Instituto Superior Técnico de Angola, que está citado no município de Viana, propriamente no bairro do Bafanil. Ok. Sendo formada em psicologia clínica e o nicho em infertilidade. Exatamente. Eu quando assim deparei-me logo com essa expressão nicho, chamou assim um pouquinho a minha atenção porque foi uma expressão nova para mim. Confesso que eu não tinha conhecido. Não sei se saber o que me ajuda a entender o que é isso ser psicóloga clínica e ter nicho em infertilidade. Sim, claramente. Na verdade, psicóloga clínica é o profissional ou a profissional que estuda os transtornos mentais e psicopatologia. E, na verdade, o termo nicho, segundo o empreendedorismo, é um segmento de mercado. Na verdade, no ramo da psicologia clínica, para ser vasta, há uma necessidade de nos posicionarmos de modo a oferecermos qualidade de nossos serviços. Então, ser psicóloga clínica com nicho em infertilidade é você se posicionar como psicóloga clínica, mas tratando questões psicológicas que ocorrem por intermédio da infertilidade. Muito bem. Então, neste caso, conseguimos perceber que, de forma geral, Isabel atua no campo da psicologia, mas propriamente naquilo que é as questões de infertilidade. Exatamente. Ok, Isabel, nós na verdade no dia de hoje queremos falar um pouquinho a respeito mesmo da infertilidade, sobretudo naquilo que é a sua aplicação no campo da psicologia clínica. Enquanto psicóloga, como é que olha para este fenômeno da infertilidade? Antes de tudo,
eu gostaria de começar com uma introdução, de modo a fazer compreender. Primeiramente, vou começar a definir o que é a infertilidade. Segundo a ONU, a Organização Mundial da Saúde, a infertilidade como a incapacidade que um casal tem de engravidar durante 2 meses corresponde a 1 ano. Isso com tentativas regulares sem nenhum método anticoncepção. E, para a psicologia, é definida como a ciência que estuda o comportamento e os processos mentais. Ainda alguns autores definiram a psicologia como a ciência da felicidade. Isto porque a mesma promove o bem-estar psicológico, trazendo equilíbrio e felicidade ao ser humano, porque ajuda o indivíduo a lidar com as suas emoções, com os seus conflitos. Exato. E consegue aqui mais ou menos explicar qual é a visão da psicologia em relação à infertilidade? Claramente, antes de responder essa questão, é necessário compreender, buscarmos a definição de saúde. Segundo a ONU, ela define a saúde como uma completude de bem-estar físico, espiritual, social e não somente na ausência da enfermidade. De fato, a psicologia no campo da saúde, ou no campo da infertilidade no campo da psicologia, ela não é estudada como no campo da enfermagem ou da medicina, posso assim dizer. A infertilidade no campo da psicologia, ela é estudada nos seus aspectos psicológicos, porque conforme vimos na definição, a infertilidade também é definida como uma doença do sistema reprodutor humano. E sendo ela uma doença, para a psicologia, ela é tratada de uma maneira psicológica, porque vimos que doença não é simplesmente do foro biológico, mas também do foro psicológico. Então é daí que vem a psicologia, de modo a ajudar o casal que passa por essa condição a lidar com essa situação, a gerenciar os seus conflitos, as suas perdas que a infertilidade traz. Muito bem. Durante a abordagem eu consegui reter que a Isabel acabou em tocar em dois aspectos. Primeiro disse que a infertilidade acaba sendo um problema biológico e posteriormente ele transita para o fórum psicológico. Agora gostaria de saber em que momento, ou seja, quando é que a infertilidade torna-se um problema psicológico? De fato, a infertilidade ela traduz-se em um problema psicológico quando ela começa a trazer desestabilidade emocional para aqueles que vivem por tais condições. Por exemplo, para um casal infértil, principalmente para a mulher que é a mais afetada diante dessa situação, porque a questão o homem ou parceiro não vê a questão da infertilidade da mesma maneira como vê a mulher. Então, a infertilidade ela vai trazendo desestabilidade no lar, ela vai trazendo conflitos no lar, e não só como na mulher que é a mais afetada. Ela pode trazer consequências como depressão, ansiedade, estresse por conta do mesmo. Muito bem. Falou aqui em alguns aspectos que podem acabar sendo gerados pela depressão, ou seja, pela infertilidade. Citou, por exemplo, o caso da depressão, da ansiedade, do estresse. Agora a minha pergunta cinge-se em como é que uma pessoa, né, particularmente as mulheres,
podem lidar com o fenômeno da infertilidade? Como é que a pessoa consegue gerir esse mal? Há alguns caminhos que a Isabel, enquanto psicóloga, poderia aqui indicar. De fato que não é fácil lidar com esta condição, porque devemos aqui entender que existe aquela infertilidade temporária e existe aquela infertilidade permanente, onde infelizmente o casal não terá capacidade de poder gerar filho de uma forma biológica. E aqui é que fica um pouquinho mais pesado. Aqui é que a consequência psicológica é mais visível. Ok. Durante esta jornada, né, que tem atuado ou tem exercido o papel de psicóloga, já acredito que já houve pessoas que chegaram até a Isabel, né, a fim de buscarem um apoio psicológico e que apresentam esta mesma dificuldade que é a infertilidade. Normalmente, como é que a Isabel tem se posicionado para ser pacientes apresentando este problema de saúde? Quanto à questão do paciente, vale ressaltar que cada caso é um caso, mas como profissional de psicologia e com foco em infertilidade ou nicho infertilidade, eu, Isabel, me posiciono de uma maneira empática, porque a questão da infertilidade e não só é um problema que deve ser tratado com muita empatia. Colocar-se no lugar daquele casal ou daquela jovem que está a enfrentar essa condição, de modo a auxiliá-la, de modo a oferecer ajuda psicológica, porque do modo biológico está a cargo de um médico, mas o sono psicológico é mesmo responsabilidade do profissional de saúde mental, neste caso, um psicólogo. Muito bem. Você que se juntou agora está ligado à Rádio Casanguelo Angola. No dia de hoje estamos falando sobre a infertilidade no campo da psicologia e está conosco a ajudar-nos a entender sobre esta temática a nossa querida psicóloga clínica, como frisou e muito bem, com nicho em infertilidade, Isabel Soares. Na garantia técnica temos o Lourenço Virgílio, supervisão é de André Virgílio, a apresentação Jeremias Quieto. Bom, continuando com a nossa conversa, Isabel, já que explicou, né, há uma técnica que muito tem usado no tratamento da infertilidade, falou da questão da empatia. Agora a minha questão é, durante este processo, ou seja, esse processo de tratamento da infertilidade no campo psicológico, será que não acaba sendo um processo longo até o casal ou a pessoa que é vítima desta particularidade? Não acaba sendo um processo longo o tratamento? Realmente, conforme já havia frisado no princípio, cada caso é um caso. Existem aqueles casos mais complexos que vai nos levar a um processo mais longo, ou seja, a um número mais elevado de sessões terapêuticas. E existe aquele processo mais leve que pode nos levar a um número menos elevado ou menos reduzido de sessões terapêuticas. E que papel pode ter o parceiro ou a parceira perante a esta situação? Poderá ter um papel positivo? Eu vou dizer o parceiro. Por quê? Porque nós somos africanos que estamos em um contexto angolano. No nosso contexto africano, vão se dizer, a infertilidade é um pouquinho mais pesada para a mulher. Há mais cobrança para a mulher. Então aqui o papel do parceiro é fundamental, dando aquele apoio emocional. Porque se nós nos depararmos nessa condição da infertilidade, mais afetada é a mulher. Porque é a mulher que é vista como a procriadora. É a mulher que é vista como a pessoa-alvo nesse processo de reprodução. Então,
é mais pesado para a mulher. Então, é importante que o parceiro compreenda que a infertilidade não tem simplesmente causas femininas, senão também causas masculinas. E que o mesmo, junto com a sua parceira, deve fazer tratamentos, quer seja de forma biológicos, que aderirem às terapias, de modo a ajudar no relacionamento entre casais. Mas infelizmente o que tem se constatado muitas das vezes é que casais infelizmente acabam desmoronando, se é o termo correto, em função da parceira ou do parceiro apresentar esta dificuldade, se assim podemos dizer. E a Isabel acabou dizendo que, né, a infertilidade acaba lhe trazendo desestabilidade emocional e afetando o lar. Isabel, se, por exemplo, imagina que está diante a um casal enfrentando esta situação, qual é a mensagem de princípio que a Isabel poderia dar para casais que têm este problema? De facto que, diante dessa situação, eu aconselho para os casais não culpabilizarem nem o parceiro é culpado por estarem a passar essa situação e nem a parceira é culpada por estarem a passar por essa situação. Então penso que os dois neste momento eles devem estar o mais unidos possível, apoiando-se, quer seja emocionalmente, pode ser psicologicamente, porque o apoio emocional neste momento de tristeza, neste momento que pode desencadear também o luto, porque é um momento de perda, é muito importante. Então é necessário que os casais se apoiem, ao invés de culpabilizar isso. Exatamente. Isabel, muito obrigado pela sua presença na nossa rádio. Estamos correndo já ao fim e tenho mais aqui algumas questões. Agora eu gostava de saber como é que a Isabel olha, não é, para o contexto em que nos encontramos. Esta questão da infertilidade, já agora o índice mais acentua-se mais para as mulheres ou para os homens? Segundo os estudos, né, segundo a OMS, a infertilidade ela está na mesma proporção entre o homem e a mulher, é de 1/3. Está equiparado na mesma proporção. Sem querer aqui cortar o fio, Isabel, ajuda-me a entender algo. Vamos aqui matar um tabu. Infertilidade é uma deficiência? Alguém com problema de infertilidade é alguém que tem uma deficiência? Na visão da Isabel enquanto psicóloga, como é que avalia essa questão? Sim, avalio como uma deficiência do aparelho reprodutor humano. Mas não obstante a esse facto, por exemplo, suponhamos seja uma mulher infértil, há maridos que abandonam as suas parceiras quando descobrem que as mesmas têm este problema de infertilidade. Acha isso correto? Ou melhor, diante desta situação, podemos aqui dar alguma razão ao marido pelo facto da mulher apresentar esta deficiência? Normalmente, muitos parceiros eles agem desse modo, conforme eu já havia frisado no princípio, é que nós fazemos parte de África, somos africanos e a visão sobre o filho é diferente do europeu. Para o africano, o filho é riqueza. Que quando o homem constitui o seu lar com uma mulher, o que se espera é que os dois produzam, assim como nosso Deus ordenou em sua palavra. E quando não acontece, essa decisão do parceiro abandonar a sua esposa pode não ser uma decisão diretamente dele. Conforme disse, somos africanos, temos as famílias. Então daí a influência da família. E eu quis chegar mesmo aí na questão das famílias. Nós, no contexto em que nos encontramos, as famílias, feliz ou infelizmente, elas acabam constituindo como os principais responsáveis, não é, pelo insucesso de muitos casais. E para os casais que acabam sofrendo muita pressão, às vezes acaba sendo, se calhar, meio que difícil lidar com a pressão e gerir o relacionamento.
Que conselhos aqui a Isabel poderia deixar, né? Para aquelas pessoas ou aqueles casais que acabam sofrendo pressão familiar porque um ou outro parceiro, nesse caso, apresenta este problema de infertilidade? Realmente. De facto, tem faltado resiliência por parte de muitos parceiros. É que eles não têm a capacidade, muitos não têm tido essa capacidade de poder suportar essa questão e acabam dando ouvido para familiares e amigos. O conselho que eu deixo é que, conforme eu já havia dito no princípio, este momento de infertilidade é uma condição muito crítica para a vida do casal e que o parceiro deve estar aí para apoiar a sua esposa. Exato. E hoje em dia a psicologia ou a ciência, né, nos ajuda a compreender que nós não devemos simplesmente nos restringir em ser pais biologicamente. Há outras formas de podermos ser pais, como por intermédio da adoção. Se não der, né, se não houver sucesso de uma forma biológica, como parceiro, eu acho que deve estar aí para apoiar a sua parceira ou para apoiarem-se juntos e, se possível, partirem para um método de adoção, procurarem outras formas de poderem terem mais qualidade de vida, porque a infertilidade é uma condição, mas ela não pode nos definir como pessoa, ou como mulher, ou como homem. Muito bem, eu vou ficar já com essa deixa aqui da nossa querida Isabel. A infertilidade não pode nos... Como é que diz? Não pode nos definir. Não pode nos definir como pessoas. Muito obrigado, Isabel, né? Nós estamos gratos pela sua presença aqui na nossa rádio. E como notas finais, poderia aqui nos passar os seus contatos para aqueles casais ou pessoas que gostariam de contar com o suporte psicológico da Isabel? Antes de tudo, gostaria de frisar mais um pouco daquilo que é as consequências psicológicas. Conforme vocês veem, a infertilidade é uma condição que muitas das vezes ela é olhada de uma maneira biológica, mas ela também precisa ser olhada de um modo psicológico, pois ela acarreta muitas consequências psicológicas, principalmente para a mulher que tem uma visão diferente sobre filho. Ela pode acarretar baixa autoestima para essa mulher. Há muitas mulheres que hoje em dia não conseguem ir para as festas, não conseguem estar com a família, porque ela apresenta essa condição. Ela sabe, se lá estar, ela vai ser julgada, ela vai ser maltratada porque ela não pode dar filho biologicamente. E também a infertilidade, ela pode ter consequências como depressão, estresse, porque o tratamento para a infertilidade muitas das vezes tem sido complexo, tem envolvido custos financeiros, principalmente para os métodos de grande complexidade. Muito bem. Então, é importante olharmos não somente para a parte biológica, senão também para a parte psicológica e procurar terapia para ajudar o casal a viver equilibradamente, independentemente das condições que a infertilidade apresenta. Por isso que eu disse que ela não pode nos definir como pessoa. Então, Muita coisa para se falar a respeito da infertilidade, mas o tempo já não nos permite. Isabel, queira por favor deixar os seus contatos. O meu contato é 942 94 50 26. Quero mandar abraço. Às vezes. Sim, pode avançar as redes sociais. Para o Facebook, TikToker, Isabel Soares, Isabel. Abraços. Eu vou mandar um abraço para minha família, que tem sido meu maior apoio. Para todos que me conhecem, para todos aqueles que estão a me ver neste momento, que estão a nos acompanhar neste momento.
Vou mandar também um abraço para a doutora Beatriz, ela que é a minha mentora nesta área da psicologia com nicho em infertilidade. Ok, muito bem. Muito obrigado, Isabel Soares. Estamos gratos pela sua presença uma vez mais na nossa rádio. E as portas da mesma rádio estarão sempre abertas para a Isabel. Ok. Obrigada. Nós assim chegamos ao fim de mais um momento especial aqui na sua rádio Casangue do Angola. Fique ligado a nós a partir das nossas redes sociais, Facebook, YouTube e TikTok, Rádio Casangue do Angola. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos juntos e voltamos até a próxima oportunidade. Pour out your